André está com o microfone mutado. Olha, já falei uma porção de coisa e ninguém me ouviu. Boa noite a todos, todas e todes. Isso foi para quebrar o nervosismo que eu estava aqui no backstage falando que eu estava excessivamente nervosa. Bem-vindo a mais essa semana das nossas lives solidárias, esse movimento de resistência da Chapuri socioambiental, que começa com essa live solidária Sérgio Ricardo no Teatro Amazonas com Tiago de Mello. Esse foi um artigo publicado pelo professor Bessa. Boa noite, professor Bessa. Muito obrigado pela sua presença. Na coluna dele, Tá Aqui Pra Ti, que a revista Chapuri reproduziu, e o professor Bessa está aqui nos saudando para conversar um pouco sobre aquele momento. E o professor Bessa, eu falei, professor, quando eu conversei com ele, eu gostaria muito de conversar com a gente, uma cantora. Aí o professor Bessa me trouxe a felicidade de apresentar para a revista Chapuri a Sabá Moraes. Boa noite, Sabá. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. E não mais, não menos, gente, eu que vivenciei a dor dele naquele momento da partida de Sérgio Ricardo, e está aqui com a gente também, quem eu posso me chamar de amigo, Renato Aroeira. Boa noite, Renato. Prazer de tê-lo aqui com a gente na Chapuri. Então, para a gente começar, eu vou pedir a cada um para fazer uma saudação para quem está nos assistindo, para aquecer as turbinas. Professor José Bessa, o senhor. Professor José Bessa, professor da Unirio, do curso de Museologia, escritor. Professor, se eu fosse ficar falando, anunciando toda a sua produção acadêmica e toda a sua produção de vida, a gente teria 1 hora para fazer isso, e muito obrigada mais uma vez. Com o senhor a palavra. Bom, boa noite, Andréa, Sabá, Renato e a quem nos ouve. André, tem muita coisa, porque eu estou velho já, estou com 73 anos, vou fazer 74, então a gente viveu bastante, né? Bom, mas eu sou amazonense, nascido em Manaus, no bairro de Aparecida. Com 18 anos vim para o Rio fazer um curso de jornalismo, e aqui no Rio eu trabalhei em vários jornais, todos eles fecharam. Trabalhei no jornal, primeiro na agência de notícias Asa Press, que foi arrendada pela CNBB. Era uma agência nacional, fechou. Trabalhei no Sol, aquele jornal que o Caetano canta, o Sol nas bancas de revista, que a Dedé trabalhava lá. Fechou. Nós criamos uma cooperativa com a Ana Rude e o Reinaldo Jardim, chamada Poder Jovem. Fechou. Eu fui para a TV Continental, para o jornal da TV Continental. Fechou. Trabalhei no jornal O País, que foi uma retomada de um jornal do início do século. Fechou. Aí eu entrei no Correio da Manhã, que era um jornal antigo, de 1900 e pouco, eu digo, esse fechou. Na França, no exílio, fui correspondente do jornal Opinião. Fechou. Então, eu sou... Meus amigos diziam, entra no Globo, né? Para ver se fechava também. Mas é isso, quer dizer, além do trabalho como jornalista, eu sou professor na UERJ e na Unirio, professor no curso de Museologia, de Antropologia, né? E na UERJ eu coordeno o Programa de Estudo dos Povos Indígenas. Eu trabalho formando professores indígenas no Brasil todo, isso há mais de 40 anos. É isso.
Professor Bessa, muito obrigada. Realmente vou passar uma listinha de jornais para mandar o seu currículo, tá bom? Eu espero que o senhor aceite. Obrigada, professor, e desculpa a brincadeira. Sabá, por favor, se apresente aqui para o nosso público que está aqui nos assistindo. Sem som. Sabá, você está sem som. Sabá, você está sem som. Então, enquanto a Sabá resolve o problema de som, Renato Aroeira, chargista, músico, esse militante da vida que está aqui conversando com a gente, por favor, você pode fazer a sua saudação inicial? Está sem som também. O Renato também está sem som. O que está acontecendo? Oi, alô, e eu? Estou sem som ainda? Voltei não, não está mais não. Voltaram os dois. Fala Sabá primeiro. Então tá bom, então vocês decidem. Posso falar, então? Tá. Bom, é um prazer estar aqui com vocês todos, um prazer conhecer a Sabá, professor José Bessa. Eu estava lendo os artigos dele e passei ontem o dia ouvindo a Sabá, maravilhado com a grande cantora, compositora que ela é. Como professor, também sou velho de estrada. A sensação que eu tenho... Renato, seu microfone fechou. Aqui para mim. Está aberto. Está me ouvindo ou não? Agora sim. Ele está aberto. Esse é o problema do CNA. Agora está aberto. Eu sou também, eu tenho 66 anos e estou nessa estrada há décadas e décadas. Eu comecei no movimento estudantil na geração seguinte, a do Zé Disseu, mas trabalho com desenho desde os 11 anos de idade. Sou músico também desde jovem, de menino. E, na verdade, assisti o Brasil, no meio de uma ditadura, vivenciar, se arrastar para fora dela, lutar para isso, viver um período de democracia, ver governos populares modificando a cara do país, e agora estamos diante de um recrudescimento do fascismo no planeta todo. E o Sérgio Ricardo esteve presente em todo esse momento. Comecei com o Cineclube, e o meu primeiro contato com ele foi como cineasta, na verdade. Fui assistir o Espantalho, fiquei impressionado com aquele filme. Então vai ser bacana demais fazer esse trabalho aqui, para a gente homenagear essa grande figura que foi o Sérgio. Obrigada, Renato, obrigada. Sabá, agora com você pode fazer a sua saudação inicial para o nosso público. Boa noite, estão me ouvindo agora? Sim. Boa noite, meus queridos. Olha, é uma honra para mim estar aqui participando ao lado desses dois grandes intelectuais, né? O Aroeira e o professor José Bessa, com a Andréia aqui mediando, então... Estou me sentindo... Eu sou cantora, compositora, professora de canto. Eu tenho um programa de entrevista todas as sextas no YouTube. Quem quiser conhecer meu trabalho, muita coisa no YouTube, na internet, Spotify, Deezer. Mas eu sou melhor para cantar do que para falar. Então eu vou cantar para vocês uma música que eu acho que fala muito do que eu sinto, do que eu penso e do que nós temos vivido, do que nós devemos tomar na mão. Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão,
Não importa saber se é terrível demais. Quantas guerras tem que vencer por um pouco de paz. E a sete chão que eu beijei por meu leito e perdão. Vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Boa noite. Agora quem tem que falar, muito lindo. E agora quem tem que falar sou eu, né? Vocês, olha o que vocês aprontam para mim. Eu que tenho que falar e eu que tenho que pedir para o professor Bessa falar um pouco daquela matéria, mas quando do encontro do Sérgio Ricardo com o poeta Tiago de Mello, eu fui buscar alguma poesia do poeta Tiago de Mello e achei a sinopse do livro Acerto de Contas. E a sinopse do livro, professor, se comunica bem com essa questão da flor brotando no impossível chão, quando ele fala, né, que aquele livro era para celebrar a vida, o tempo da esperança, da justiça, da alegria, compondo versos de beleza, de sonho e encantamento. E que aqui nós estamos essa noite na Chapuri para esse movimento de resistência, para que a gente mostre que vai aqui cantando, fazendo a arte, desenhando, em todas as suas formas, a gente vai resistir, a gente vai vencer mais essa etapa. Professor Bessa. Bom, eu talvez pudesse começar dizendo que eu vivi quase 8 anos no exílio, e quando eu saí do exílio, para o exílio, eu saí com o Tiago de Mello. Nós atravessamos a pé a fronteira e Jaguarão, lá no Uruguai, nós atravessamos juntos a fronteira. E quando o Tiago, logo depois quando começou o movimento pela anistia, e já não se estava mais torturando no final dos anos 77, eu voltei para o Brasil e voltei para a minha terra, para Manaus. E fiz concurso para a Universidade do Amazonas. O Tiago de Mello voltou também do exílio. Ele estava Alemanha, Portugal, mas ele voltou para o Rio. E aí eles montaram um show de teatro, ele e o Sérgio Ricardo. Isso em plena ditadura ainda, no final, mas a ditadura estava vigente ainda. O show era dirigido pelo Flávio Rangel, né? Uma figura também muito importante para a cultura brasileira, e eles começaram a rodar o Brasil e chegaram, então, em fevereiro de 1978, em Manaus. E aí o Tiago me procurou. Naquele momento, em Manaus, estava ocorrendo também um curso dado para indigenistas, missionários, organizado pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. E o Darcy Ribeiro, que tinha voltado também do exílio, foi convidado para dar esse curso. Então, figura de exilado, né? E o Darcy estava em Manaus, por acaso, por coincidência, quando o Tiago
e o Sérgio Ricardo chegaram. Eles foram à minha casa. A primeira noite, como eles chegaram um dia antes, estava sem hotel, o Sérgio Ricardo dormiu na minha casa, em Manaus. E ele estava assim, muito saudoso da filha dele, né? Da Marina, que era uma criança que tinha a idade da minha filha naquele momento, 3 ou 4 anos. Né? E eles foram, então, dar o show no Teatro Amazonas, mas fizeram ensaios. E eu, com a Helena, que era a companheira do Tiago, e um poeta local, Luiz Bacelar, nós acompanhamos, então, o ensaio, e no dia da apresentação no Teatro Amazonas, veio o Darcy Ribeiro. E aí colocaram o Darcy num camarote lá de honra e dedicaram o espetáculo a ele, merecidamente, né? Foi ovacionado pelo público e o espetáculo consistia em intercalado, o Tiago de Mello recitava algumas poesias e o Sérgio Ricardo cantava. Eu acho que no terceiro bloco nós falaremos de uma das músicas dele, que foi citada aqui, que é o Calabouço. Mas o que eu queria destacar aqui é a importância desse show que percorreu o Brasil, as capitais, a importância desse show para a resistência e para a retomada da luta já em solo nacional. Né? Eu lembro que eu fiz referência inicialmente ao jornal O Sol, e eu queria, para destacar, fazer uma ponte com a questão do sonho cantado aqui pela Sabá, da luta, da resistência, lembrar um pouco do Sol. Era 1967, plena ditadura, um grupo de profissionais de alto nível de jornalismo resolveram fazer um jornal que era dado no Jornal dos Esportes. E esse jornal tinha 10 profissionais de alto nível, então, e os repórteres todos éramos estudantes de jornalismo que fizemos um teste antes para entrar. Então, tinha Otto Maria Carpo, um jornalista que migrou da Áustria, que tinha uma importância muito grande. Bom, Zueni Ventura, Fernando Gabeira, Carlos Heitor Coni, Marta Alencar, mas o jornal foi concebido por 2 grandes jornalistas que tinham passado pelo Jornal do Brasil. O Reinaldo Jardim, que faleceu há alguns anos em Brasília, eu fiz uma crônica sobre ele, e a Ana Ruda Calado. Né? E a TT Moraes fez um documentário que eu recomendo para quem não viu ver, que se chama O Sol nas Bancas de Revista. Muita música ali, Chico, Caetano, Gil, e um pouco a Tropicália toda explodindo dentro do documentário. Mas a TT fez uma pergunta para todo mundo, né? Que participou, eu também fui convidada a participar, me entrevistaram, e a pergunta era: o sonho acabou? O sonho acabou? Esse sonho cantado pela Sabá, o sonho acabou? E ela dizia: vocês queriam, naquela época, transformar o mundo. Não conseguiram. E eu respondi para ela o seguinte: olha só, aos 18 anos, 19, 20, quando eu entrei no Sol, eu queria mudar o mundo.
Aí eu fui para o exílio e vi que o mundo era grande demais para ser mudado. Aí eu disse, o mundo não, mas o Brasil dá para mudar. E voltei. E aí, o Brasil também era grande demais. Eu voltei para a Amazônia e digo, não, o Brasil eu não mudo, mas o Amazonas eu mudo. E eu disse que eu não consegui, achei que o Amazonas era grande demais, digo, bom, eu vou ver se eu mudo a universidade. Mas a universidade ainda era muito grande. Eu digo, bom, pelo menos o meu departamento eu mudo, né? E aí eu disse para ela, eu disse, olha só, eu continuo na luta. Quando eu preparo minhas aulas, procuro dar boas aulas, chego no horário, cumpro horário, estou perto dos alunos, eu estou mudando o mundo. Eu estou mudando o mundo, né? E é um pouco isso, quer dizer, essa resistência, ela passa também por o sonho, a gente realiza também em pequenos gestos cotidianos, né, de responsabilidade, de afeto, de amor, de compreensão do outro, da alteridade. É um pouco isso que eu tinha de ver nesse primeiro momento. Professor Bessa, eu até esqueci de olhar aqui os comentários, né? Me perdi aqui, encantada com a sua história de vida, né? E com essa questão da mudança, né? Da mudança e do novo que a gente tanto anseia. E a gente muda realmente o mundo todo dia, cada interação. E agora, sim, a gente pode ter certeza que nesse momento nós estamos mudando e muito, assim. Então, muito obrigada mais uma vez. E por uma coincidência imensa, né, como eu já falei aqui, o Edson Luiz, que o professor Bessa cita no seu artigo, do encontro do Tiago de Mello com o Sérgio Ricardo, com participação especial do Darcy Ribeiro, que eu combinei com o professor Bessa que a gente nem ia falar em Darcy Ribeiro, senão a gente ia desbancar para outro lado, né, professor, a nossa conversa. A família dele é vizinha, porque nossa querida cantora, compositora, musicista Sabá Moraes, ela é do Pará, ela é de Belém do Pará. Se eu estiver errada, você me corrija. Sabá, por favor. E a família dela é vizinha da família do Edson Luiz, que o professor Bessa cita na reportagem, na crônica, né, que é melhor dizendo, que foi assassinado em uma manifestação aqui no Rio de Janeiro dos estudantes. E da onde vem a música Calabouço, que o professor citou. Sabá, fala um pouquinho para a gente desse momento, de como foi a sua ida para o Goiás e de como é que foi essa relação de resistência na história da sua vida e como você se enxergou nessa reportagem do professor. Eu, na verdade, sou marajoara. Eu nasci na Ilha do Marajó. Nós fomos para Belém quando eu tinha 3 anos de idade. Sou cabocla marajoara. Nós fomos para Belém, nós mudamos para uma rua no bairro de Canudos, onde a minha tia morava, lá na Avenida Ceará. E isso foi em 73. O Edson Luiz foi assassinado em 68. E nós moramos na rua onde ele morava. Então, a mãe dele morava ali com o irmão, a dona Mariazinha, e eu fui para São Paulo em 1994 para ingressar no coro da USESP, e até essa época eu lembro da dona Mariazinha sempre lá em casa, a mãe do Edson Luiz sempre lá em casa com a mamãe, ela sempre ia aos finais de semana. Meus irmãos, quase todos advogados, e o Centro Acadêmico de Direito, na década de 80, eles fizeram um movimento lá dentro, e o Centro Acadêmico de Direito, que existia ainda na época,
recebeu o nome do Edson Luiz, era Centro Acadêmico de Direito do Edson Luiz, e eles encabeçaram esse movimento para dar o nome do Edson Luiz ao Centro Acadêmico. E a gente viu um pouco, né, o sofrimento da família do Edson Luiz. O professor estava falando aí toda essa história de vida dele, dessa luta, dessa resistência, e eu aqui fazendo uma associação à minha própria vida, à minha própria luta como artista, né, de não me render a essa música descartável, esse produto de mercado, né, e manter fazendo a minha arte, não me tornar um produto de mercado. E isso, no Brasil, para o artista, é muito difícil, porque vocês sabem que aqui a arte, a cultura, elas não são valorizadas, né, como realmente deveria ser, com uma grande prioridade, porque é a arte que refina, né, é a arte que nos lapida a mente, o espírito, as nossas percepções estéticas. E eu me mantive, linha dura, fazendo a música que eu acredito ser importante, a música que eu acredito que me representa, que representa o que eu acho que é bom, porque para mim a arte ela tem esse lugar de transformação, esse lugar de trazer questionamentos, trazer ideias, te instigar, te impulsionar. A verdadeira arte é para isso, né? E eu lutei muito. Eu lembro que eu morava em São Paulo, cantava no coro da USESP, estava começando a minha carreira como cantora popular, e a minha mãe ligava para mim pedindo para eu ir no Raul Gil. Vai no Raul Gil. Eu falei, nem morta. Jamais, não é? E era o sonho dela me ver assim, cantando no Faustão, no Raul Gil. Mas para mim sucesso não é isso, não é estar nesses lugares. E eu me vi muito nessa fala do professor, e eu achei uma sincronicidade enorme quando a Andréia me procurou e a gente começou a conversar, e ela falou o tema da conversa do Sérgio Ricardo, né, e citou a música Calabouço, que é a música que fala, né, do assassinato do Edson Luiz, que era um rapaz, ele tinha 18 anos na época, ele estava lavando pratos nesse restaurante, que era um restaurante estudantil, e o restaurante tinha aumentado os preços, e os estudantes estavam fazendo manifestações por conta disso. E ele estava lavando o prato para conseguir o almoço dele. E os policiais entraram atirando, ele e outro rapaz foram feridos, tem até uma história no meio que ele e outro rapaz foram feridos, caíram, aí pegaram os corpos e já saíram numa passeata na rua com os corpos deles, e de uma hora para outra o rapaz saiu, ressuscitou. Que estava no chão, depois da passeata, o outro rapaz saiu andando, levantou, e o Edson Luiz continuou lá. E foi a partir desse acontecimento, dessa história, que alavancou muito esse movimento de passeata estudantil, né? Se eu não me engano, foi com isso que esse movimento todo começou a acontecer, a crescer. Oi. Pronto. Alô, vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Sim. Desculpa, porque tem hora que quando a gente aqui nessa live, nessa nova tecnologia, a gente nunca sabe se a gente não caiu ou não. Aí por isso que de vez em quando tem esse momento de... Sabá, realmente é muito incrível essa sincronicidade, né? Como eu estava falando, né? Isso é a energia quando ela está vibrando, sabe? Na mesma frequência, e que a gente consegue fazer um encontro desse, né? Que, se eu estou falando o nome dele certo, o João Lutif, né? Que é o nome de nascença do Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, que era cantor, compositor, cineasta, artista plástico, nos deixou com 88 anos, e também amigo de Renato Aroeira. Renato, com você. Era mais um fã incondicional do Sérgio,
E ele é um cara mais generoso. O fato de ele ser super gentil comigo nas vezes em que a gente se encontrou, eu me sinto amigo dele. Mas o amigo de conviver o tempo inteiro, não. Eu tive o prazer de tocar com ele uma vez, deixa eu só fechar aqui, o microfone está fechado. Tive o prazer de tocar com ele uma vez. E também, assim, como eu falei, eu conheci o Sérgio Ricardo primeiro como cineasta. No movimento estudantil em Belo Horizonte, eu participava de cineclube e a gente passou o Espantalho. E eu fiquei muito impressionado, aquilo me tocou muito, e descobri a trilha sonora e tal. E aí é que eu vim a descobrir o Sérgio Ricardo músico. Depois, ele ficou, infelizmente, famoso por um evento no Festival da Canção, e o Sérgio Ricardo, para a maior parte das pessoas, é aquilo, é o cara que joga o violão na plateia, mas não é. O Sérgio Ricardo é um dos maiores músicos que o Brasil teve, e um militante desde o começo, do lado certo da vida. O Sérgio Ricardo era um Paulo Freireano nesse sentido. Escolheu o lado certo muito cedo. E quando eu o conheci, é uma história de cinema, assim, aquelas coisas que acontecem e a gente nem imagina direito como está acontecendo e depois não consegue esquecer daquilo. Num bar em Ipanema, o Chico Caruso me apresentou alguns amigos e entre eles estava lá o Sérgio Ricardo e uma jovem. E o Sérgio Ricardo veio conversar comigo e falou que gostava dos desenhos que eu falei. E eu, assim, gaguejando, poxa, mas você é o Sérgio Ricardo, né? Você é o cara e tal. E ficamos de conversa, eu, ele e essa moça, Diana. E aí, a gente saiu de lá, com o bar fechando, fecha o bar, bota para fora e saímos na rua. Aí eu comecei a cantarolar uma música do Yuri Popov, chamada Era Só o Começo do Nosso Fim, e o Sérgio cantarolando comigo também. Sim, era o amor me possuindo, logo ele que se for, agora vindo. E aí a menina começou a cantar, a Diana também. Nós saímos cantando aquilo, cantarolando, fazendo os três pedaços da música. Quando terminou, falou assim, nossa, essa música é uma das coisas que eu mais gosto no mundo. E o Sérgio ria pra caramba. Que aí a Diana falou assim, é uma das minhas prediletas do meu pai. Era filha do Yuri Popov, é a fabulosa Diana Popov, uma musicista fenomenal, que estava lá no bar com ele também. E assim eu conheci o Sérgio Ricardo, e aí descobri que ele era pintor, e que pintor fantástico que ele era. Miguel Paiva também ficou amigo dele através da pintura, inclusive, conheci ele como pintor. Um grande pintor, um renascentista, que estava do lado certo da vida. Mais tarde, num programa chamado Mano a Mano com a Poesia, do poeta Mano Melo, com a Cristina Bittencourt, o Sérgio Ricardo foi convidado e levou os dois filhos. E eles tocaram com ele lá, e aí a gente tocou também, porque nós tínhamos um trio, um quarteto, que chamava Banda de Programa, já que a gente tocava com todo mundo que aparecesse lá, sem ensaio, sem coisa nenhuma. A gente topava qualquer programa. E aí eu tive esse prazer de tocar com ele, de tocar com os filhos dele, e ficar amigo. Os meninos também são fantásticos. É um músico, você falou, Sabá, que você nunca fez concessão. Ele é exatamente um músico como você. O Sérgio Ricardo, na verdade, é um artista sem concessão nenhuma. Ele nunca fez concessão a nada. Ele foi fiel ao que ele acreditava, a ele mesmo, em todos os minutos da vida dele. E ele ficou com a má fama de um sujeito esquentado, e não era uma pessoa dulcíssima, na verdade. Essa coisa do Festival da Canção o marcou, de uma certa forma, e tu deu aquela sensação, é um maldito. Assim como Itamar Assunção, assim como alguns dos melhores músicos brasileiros viraram malditos porque a mídia não gostava tanto deles. Um gênio. Tive o prazer de poder conviver um pouquinho, tive o prazer de poder tocar uma vez com ele, uma honra grande mesmo. E tive o prazer de viver essa noite inesquecível no dia em que eu conheci Sérgio Ricardo e a Diana Popov. Cena de cinema para mim. E olha, viu, é assim mesmo. Deu uma caidinha aqui na minha câmera. Renato, muito emocionado, e você vê, né, que essa coisa da energia, né, essas coincidências que não são coincidências, né, que são essas energias que vão fluindo, mas a gente está aqui nessa noite tão gostosa, mas a gente não pode deixar de falar das mais de 130. Sumiu? Caiu, André, voltou. Perdi.
Desculpa, caiu aqui, deu. Voltou. Voltei? Voltou. A gente não pode deixar de falar das mais de 131 mil vidas perdidas, né, por conta da pandemia. A gente não pode falar do quão violenta chegou essa epidemia na população indígena, né? E a revista Chapuri hoje fez uma nota. A Associação Kaapó vem em nome do presidente e cacique-geral do povo Kaapó, com muita tristeza que estamos aqui mais uma vez comunicar às autoridades o falecimento do parente, que eu não vou reproduzir o nome porque eu não sei falar, da terra indígena do Alto Turiaçu. O mesmo foi encontrado morto, vítima de assassinato brutal. Ele foi espancado até a morte. Aconteceu no dia 3 de julho de 2020, no período da tarde, no povoado Nadir, município do centro do Guilherme, o mesmo encontrado no início da noite. Então, além da pandemia, a violência continua e ainda se reproduz de diversas formas entre nós. Professor, aquela vaia do Sérgio Ricardo, na minha leitura, que vi muito tempo depois, né, mas que sempre acompanhei, eu sou muito fã realmente do Darcy Ribeiro, e para mim eu prefiro estar do lado daqueles que perderam, sempre, nesse momento histórico. Aquela vaia do Sérgio Ricardo também foi uma violência. E todas essas violências que a gente vem sofrendo há todo esse tempo e a nossa esperança e a nossa vontade de viver, professor. Fala para a gente o que é isso, o senhor, agora enquanto antropólogo, o que é? Olha, eu fico pensando um pouco, quando você fala na vontade de viver, um pouco da luta, né, que dá sentido à vida, e da morte, que às vezes decorre da luta. Se tocou aí no Edson Luiz. Eu não conheci pessoalmente o Edson Luiz, porque eu comi no calabouço, eu frequentava o calabouço só nos primeiros meses que eu cheguei aqui, porque o calabouço era um restaurante popular para estudantes secundaristas, inclusive. O Edson era secundarista. Mas depois que eu fiz o vestibular, eu passei a fazer 2 cursos, jornalismo de manhã na FNFI, na UFRJ, e direito à noite no Lago do Caco. Ambos tinham restaurante, então eu almoçava num e jantava no outro. E eu não estava na passeata em que morreu o Edson Luiz. Eu estava no jornal e ia voltar para casa quando disseram, olha, mataram o estudante, o corpo está lá na Assembleia Legislativa. Aí eu ainda era estudante também e era presidente do centro acadêmico do curso de jornalismo, né? E aí eu fui para a Assembleia à noite, e aí já estava um montão de gente, um tumulto muito grande, o cadáver ali no saguão da Assembleia Legislativa, que é hoje o prédio da Câmara dos Vereadores do Rio, os discursos, aquela coisa toda, e a gente não dormiu. Eu não dormi, virei a noite toda lá, velando o cadáver. No dia seguinte, a notícia se espalhou, eu saí para a escola de comunicação, a ECO, e avisei aos colegas que as aulas estavam suspensas, todo mundo foi, então, para a Cinelândia. E começou a aumentar o número de gente. A tal ponto aumentou o número de pessoas que nos discursos que foram feitos, chamaram
para falar o Otto Maria Carpo, que era um cara que eu tinha uma veneração muito grande. O Otto Maria, ele tinha um problema na garganta. Dizem que o filho dele foi assassinado pelos nazistas na frente dele. Ele ficou, ele gaguejava para falar. E eu li alguns discursos dele. Quando ele era convidado para falar, ele escrevia, e eu li umas 2 ou 3 vezes o que ele tinha escrito para o público, e ele ficava olhando, né? E os meus colegas sabiam da admiração por ele. Então, começou a juntar gente. E o Carpo, o enterro estava marcado para as 3 da tarde, 4 da tarde. O Carpo, quando viu aquilo ali, pegou o microfone e falou, e gaguejando falou. Ele disse: temos que começar agora o enterro. Passamos aqui no consulado americano, tocamos fogo no consulado americano, depois passamos no Palácio da Guanabara, onde está aquele negrinho de lama, que era o Negrão de Lima, tocamos fogo no... E aí o Elinor Brito, que era o presidente da FUEC, a Frente Unida do Estudante do Calabouço. O Elinor Brito ficou, que era radicalíssimo, mas ele ficou tão assustado que ele disse: não pode, Carpo, está marcado, vai vir mais gente. E os meus colegas me cobravam. Você disse que o Carpo era um cara genial. E a única explicação que eu encontrei foi: olha, ele está velhinho, ele passou a vida toda lutando pela Revolução, e ele está com medo de morrer sem ver a mudança. Então, por isso que ele fez esse discurso meio descosturado, desconchavado, que não tinha sentido, né? Mas o enterro só foi sair à tarde. E o cemitério São João Batista teve que ficar aberto, porque saiu da Cinelândia uma massa de 100 mil pessoas berrando: mataram o estudante, e se fosse o filho seu? Mataram o estudante, e se fosse o filho seu? Só que era um filho nosso, era um filho do Brasil, né? As pessoas das janelas, porque saiu da Cinelândia, passou pela Glória, Flamengo, Botafogo, e as pessoas dos edifícios da janela assinavam, apoiavam, aplaudiam, e ele foi, então, enterrado, o Edson Luiz, né? Já passando do horário que era permitido ao cemitério enterrar, porque já era de noite, né? Então, foi uma morte assim, que tocou muito a gente. O Sérgio Ricardo, como era um cara muito antenado, né, ele fez uma música um pouco depois, né, sobre o calabouço e sobre a morte do Edson Luiz. E como a Sabá falou aí, efetivamente, esse enterro desencadeou passeatas semanais que havia no Rio, de protesto contra a privatização das universidades públicas. O Brasil sempre subserviente, né? Esses governos ditatoriais, como o Bolsonaro, sempre subserviente aos Estados Unidos, fez um acordo com a USAID. Eram os acordos MEC-USAID. A gente saía para a rua para protestar contra os acordos. E dentro do acordo se previa o ensino pago. Então, hoje, eu digo isso sempre para os meus alunos, se hoje nós ainda temos uma universidade pública, em grande medida nós devemos a essa luta que barrou e impediu o ensino pago nas universidades públicas brasileiras, né? E, digamos, nesse sentido, a morte do Edson Luiz não foi em vão. É isso. Nossa, é impressionante
o quanto essa política entreguista ela é cíclica na história do nosso país, né? Porque agora a gente está vivendo, o senhor ainda está na universidade, à frente do problema de orçamento que a gente vai enfrentar agora para 2021. Eu quero aproveitar para falar aqui que eu sou trabalhadora da Empresa Brasileira de Pesquisa em Agropecuária, cedida ao Instituto Nacional de Tecnologia, e a gente teve a notícia esse final de semana que o corte no orçamento da Embrapa foi feito da ordem de 70%. Então, isso é a pesquisa brasileira, né? A Embrapa é uma empresa reconhecida no país e no mundo pela sua pujança na segurança alimentar brasileira, e de 1/4 da população mundial está passando por essa situação neste exato momento. E a gente vê que a morte do Edson Luiz, que foi abafada, né? O nosso problema é que a gente tem um problema histórico de abafar essas mortes, né? De esconder. Hoje hoje é 14, todo dia 14 é rememorada a morte, a execução de Marielle Franco, que também teve essa convulsão popular no país necessária no dia em que ela foi executada, no dia 14 de março de 2018, e acabei de anunciar aqui a morte do cacique, que a Chapuri acabou de colocar a nota, e os nossos militantes, as nossas vidas, o nosso povo brasileiro vem sido matado dessa forma. Sabá? O que se canta numa hora dessa? Sabá está com o microfone fechado também. Oi, Renato. Liguei. Ligou, pode falar, Sabá. Não, o Sabá está aberto já. Tá, já está aberto. Canta? Já abri. Quer falar, Sabá? Eu queria voltar um pouquinho quando você falou das 130 e tantas mil mortes e levar em conta, assim, a morte das lideranças indígenas, por assassinato muitas, mas também muitos dos caciques estão morrendo na Covid, muitos, porque o descaso total do governo, e a gente sabe que a cultura dessas pessoas, e até as línguas, não é, professor José Bessa? Até as línguas estão na memória apenas dessas pessoas que estão morrendo. Então, assim, o genocídio indígena, sobre o qual se fundou esse país, o primeiro genocídio foi o genocídio indígena, sobre o qual se fundou esse país, continua acontecendo agora. O segundo foi o genocídio e a diáspora negra, né? Arrancar as pessoas de um continente e vir matá-las aqui. Então, é esses dois negócios, e se você pegou, então, a Marielle e a liderança indígena representam dois personagens, duas lideranças, dois combatentes justamente dos povos que sofreram e ainda sofrem genocídio. A gente repara, quando o Whitson era governador e dizia para atirar na cabecinha, ele estava atirando na cabecinha de jovens negros. Foi isso que aconteceu. A gente viu as estatísticas. E essa coisa da Covid está pegando também as lideranças indígenas, me assusta, porque você já tirou muito da identidade. A gente tem uma população indígena brasileira gigantesca que não lembra mais que é indígena, que mora nas cidades ribeirinhas, que mora nas cidades de praia. A gente vê que essas pessoas são indígenas e elas não lembram mais, não tem mais nenhuma, se aculturaram, como diz o Mourão, que é o que o Mourão quer, o general Mourão. Então, assim, você falou, André, que o Brasil, na verdade, o que o Brasil deixa é tudo desamarrado lá atrás. Não resolveu o crime que cometeu com os indígenas, pelo contrário, continuou. Não resolveu o crime que cometeu com os negros, pelo contrário, continuou. Não criou uma Guarda Nacional, uma sequência de polícias que acabaram sendo genocidas, já começaram fazendo isso. Eu sou vizinho de Belo Horizonte, de uma cidade chamada Santa Luzia, onde um dos heróis desse pessoal, o Duque de Caxias, massacrou a cidade quase toda, ali do lado da minha terra. A cidade, as portas lá são tudo furadas de bala. É um dos heróis da civilização brasileira. Nosso problema é que todas as tarefas estão por fazer. Não fizemos sequer reforma agrária, uma coisa que toda a Europa fez há 200 anos, o mundo inteiro fez, nós não chegamos nem perto disso. Então, o Brasil é um país que me deixa impressionado com a estupidez da sua elite, mas também, de vez em quando,
Assistou, Aroeira? Espera aí, gente. Acho que deu algum probleminha no Aroeira. Ele Tá vai com sono. voltar. Ele falou que poderia Agora acontecer tá com isso, sono. que sempre que Voltou ele com entra sono. pelo Pode tirar o celular... outro aqui. Voltou. Pode tirar o... Tá com sono, tá? Tá. Eu acho assim, nós temos tarefas a cumprir. Algumas tarefas importantes a cumprir para passar limpo a sociedade brasileira. Em vez de passar pano, vamos passar limpo. E isso inclui reconhecer o que nós fizemos, né? Mas, assim, eu sou um otimista porque eu acredito muito no poder da arte. O Sérgio Ricardo é um artista exemplo. Está no meu panteão de gente que eu sigo, que eu venero, porque não se limita a ser um artista. É um artista que olha em volta e sente empatia pelo outro. A Nina Simone dizia isso, o artista precisa ser a voz do seu tempo. Isso. Perfeito. Sabá, e para agora, que canção a gente pode ter? Que explica isso tudo, já que você falou aqui no início que prefere cantar do que falar. Olha, eu fiquei muito emocionada com a fala do professor José Bessa, né, desse depoimento de quem viveu aquilo ali, e a gente sente mesmo essa força, né, ainda muito viva nele, daquilo que ele presenciou, do que ele sentiu naqueles dias, muito forte, né? E aí, quando tu me perguntaste que eu poderia cantar, me veio essa música aqui, que ela fala da Amazônia, mas que a gente pode usar a Amazônia como metáfora para muita coisa. E é uma música que sempre me tocou profundamente. Ela é incrível, do Vital Farias. Era uma vez na Amazônia, a mais bonita floresta, mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'águas e aras, caboclo, lendas e mágoas, e o rio puxando as águas. Quer dizer, você vê aquela imagem intocável que deveria ser aquela coisa que você vai escondendo, assim, né? Igual você chega nas grandes cidades, né? Tá tudo pintadinho ali para o povo de fora ver, mas a destruição. Papagaios, periquitos cuidavam de suas cores. Os peixes singrando os rios, curumins cheios de amores. Sorriu Jurupari, o Irapuru, seu porvir, era fauna, flora, frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Veio caipora de fora para a mata definhar. E trouxe o dragão de ferro para comer muita madeira. E trouxeste o gigante para acabar com a capoeira. Fizeram logo o projeto sem ninguém testemunhar, pro dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar, eu garanto, meu amigo, com perigo não tinha ficado. O que se corta em segundos gasta tempo pra vingar, e o fruto que dá no cacho pra gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar, igarapé rio abaixo, tem riacho e esse rio que é o mar. E aí ele vai, e no final, quando ele fala, aqui termina essa história aqui termina essa história para gente de valor, para gente que tem memória, muita crença, muito amor. Para defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta, era uma vez uma floresta na linha do Equador. E quando ele fala que se a floresta, meu amigo, tivesse pé para andar, eu garanto, meu amigo, com perigo não tinha ficado lá. Essa música é incrível. Vital a Farias, letra, né? Dela... Vital Farias. É a saga da Amazônia. Eu sou fã dele também. Sou um grande fã dele. Maravilhoso. Eu sou fã desse, assim, por isso que eu gosto da arte. Eu acho mesmo, o artista às vezes não quer se engajar e não consegue evitar. A letra, a melodia acaba sendo revolucionária de uma certa forma.
quando quer se engajar, então, e tem um olhar tão atento como o Vital, como o Sérgio e outros, aí pode reparar, a obra deles é uma descrição do que acontece, é uma sugestão do que podemos fazer, é quase que a utopia cantada mesmo. Eu sou um fã, grande fã dele. Do Vital também, grande sujeito. Voltou, André. Obrigada por vocês tentarem aí a live sem a minha presença. Deu pane total aqui nos meus microfones e tudo. Eu agradeço, eu também sou muito fã do Vital Farias. Meus queridos, olha, essa noite está sendo como havia previsto, né? Como a nossa editora Zezé Vaz tinha previsto, uma noite muito emocionante. Eu vou agradecer demais a participação de todos vocês, tá? E vou pedir, iniciando pelo professor Bessa. Professor Bessa, suas palavras para quem nos assiste, suas palavras para esse momento de rememória, e já aproveitar para fazer o convite, aquele que a gente falou, que a gente vai falar aqui do Darcy Ribeiro. Quanto tempo nós temos ainda, André? A gente ainda tem uns 15 minutos. Tá, então vou tentar ser breve aqui. O Renato estava lembrando a Marielle e eu fui para a mesma Cinelândia do Edson Luiz fazer um ato de protesto no dia da morte da Marielle, né? E lá nós saímos, então, em passeata, digamos, até a atual a Assembleia Legislativa do Rio. Mas, lembrando um pouco aquilo que o Deleuze disse, quando ele diz o contrário da memória, não, o contrário do esquecimento, como é que é a frase? O contrário do esquecimento não é o esquecimento, mas é o esquecimento do esquecimento, né? O contrário da lembrança não é o esquecimento, mas o esquecimento do esquecimento. Porque é um jogo de palavras. Porque se a gente esquece que esqueceu, não dá mais para recuperar. Se a gente esquece do Edson Luiz, e esquece que esqueceu o Edson Luiz, não dá para lembrar. Mas se a gente esquece o Edson Luiz, mas não esquece que esqueceu, aí a gente vai para o Sérgio Ricardo, vai para o Calabouço, né? E vai recuperando um pouco essas memórias. Que, para fazer um gancho com o que o Renato falou também, com relação à questão da memória oral dos índios, né? Nas nossas sociedades que têm escrita alfabética, a gente desqualifica um pouco a memória oral, diz que ela não que ela não é muito segura, não é muito, porque a gente esquece. Mas é porque nós estamos numa sociedade com escrita e, para saber o telefone da Andréia, eu não preciso memorizar na minha cabeça. Eu escrevo e, quando eu preciso, eu vou lá. Mas, numa sociedade sem escrita alfabética, a memória oral é tudo, né? Então, ela é muito forte, você cultiva... Eu fui dar uma vez um curso, em 1984, para os índios de Roraima, índios Macuxi, Garicó, Vapixana, Yanomami, e tinha uns 80 índios. Eu tinha chegado da França, onde eu tinha ido fazer um doutorado em História. E aí eu achei pretensioso que eu ia falar para os índios sobre a história deles. Era meio ridículo, só porque eu conhecia alguma documentação. E aí
decidimos, eu estava com o Carlos Moreira, do Museu do Índio, nós decidimos, no primeiro dia, ficar calado, ouvir os índios, o que eles sabiam das suas histórias. E, olha, foi impressionante. Tinha índio que descreveu a chegada do primeiro branco em 1720 e poucos, lá em Roraima. Descrevia a barba do cara, a roupa, assim como se tivesse sido ontem, né? E aí chegou um deles e disse que não sabia nada, um Wapixana. Aí eu perguntei para ele, mas não tem velho na tua aldeia? Ele disse, tem, professor, mas acontece que eu fui muito pequeno para Boa Vista e fui educado por uma família de branco. Aos 18 anos, quando o exército quis me pegar para servir exército, eu disse, eu sou índio, e voltei para a aldeia. Mas eu não falo mais o Wapixana. E os velhos não falam o português. Então, eu não tive acesso às histórias do velho. Aí, para usar uma imagem, eu disse, olha, na Amazônia, ninguém se desloca se não tiver uma canoa. Né? Na Amazônia profunda, lá, nem os índios não vão pelo meio da mata, de um lugar para outro. É canoa, é rio. Aí eu disse para ele, da mesma forma que para se deslocar no espaço, a gente precisa de uma canoa, para se deslocar no tempo, precisamos da língua. Aí ele me olhou e me deu uma imagem tão linda que tem como título de um artigo. Ele disse, professor, quer dizer que a língua é a canoa do tempo? É isso. Bonito. A língua é a canoa do tempo. E essa canoa está sendo alagada agora, sobretudo com... Já vinha antes do Covid, mas com o coronavírus se aprofundou. Quer dizer, a morte é uma tragédia. A morte de velhos indígenas representa uma queima de biblioteca, porque eles levam a língua, e a língua, como canoa do tempo, história. Veicula a história, as narrativas míticas, os saberes tradicionais, os cantos indígenas, que são belíssimos, né? A música, ela acaba se perdendo com essas mortes. Daí porque a gente tem que lutar pela preservação dessas línguas. Eu trabalho com a história das línguas e isso me toca assim, muito, muito de perto, né? Mas eu acho também, para finalizar, aquilo que o Ailton Krenak disse, quando perguntaram a ele, está aí o governo Bolsonaro, o que vocês vão fazer? Ele disse, bom, vocês eu não sei, nós vamos continuar fazendo o que estamos fazendo há 500 anos. Sobrevivendo a você. Sobrevivendo e existindo. Né? E aí, para fechar, a música do Sérgio Ricardo, né? No filme do Glauber Rocha, te entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Eu não sou passarinho para viver lá na prisão, não me entrego a tenente, não me entrego a capitão. Te entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Professor José Bessa. Muito bacana, professor. Que a gente está assistindo. Lindo. Muito obrigada, muito lindo, muito lindo. E eu soube que as palavras finais de Renato e Sabá, eu vou até pedir ao Renato e a Sabá que depois que eles derem a palavra final, a gente retorne para o professor Bessa para ele fazer um comentário final, porque eu creio que ele ainda vai ter o que falar para a gente. Sabá, Renato? Pelo menos o que eu combinei com a Sabá é que nossas palavras finais vão ser bem simples aqui. Eu vou começar uma coisa para que ela possa mostrar para a gente.
Vamos ver se dá certinho aqui. Deixa eu lembrar como é que eu escrevi aqui. Vou lembrar aqui. Peraí que eu esqueci aqui. Deixa eu ler. Melhor ler mesmo. Deixa eu ver. Aqui. Lembrei. Fui escravo no reino e sou escravo no mundo em que estou, mas acorrentado ninguém pode amar, mas acorrentado ninguém pode amar. Saravá, Ogum, mandinga da gente continua, cadê o despacho pra acabar? Santo guerreiro da floresta, se você não vê, eu mesma vou. Briga, se você não vê, eu mesma vou. Briga. Esse mundo é meu, esse mundo é meu, camarada. Esse mundo é meu, ai, esse mundo é meu, camarada. Esse mundo é nosso. Parabéns. Muito obrigado por ter brindado a gente com esse canto lindo, com esse ensaio, com essa surpresa, né? Que eu já sabia porque vocês fizeram tudo. A gente colocou o Eduardo Meirelles, o Duda, que está aqui por trás, nos dando esse apoio, só hoje, para ele não saber dessa surpresa que a Chapuri estava preparando. Professor, só libertada que a gente pode amar. Né? Olha só, eu acho, em primeiro lugar, que toda live devia ter música, devia ser proibido. Não pode fazer live com música. Porque dá um outro. Olha, e também porque o processo de conhecimento ele não se faz só através da ciência. A música te abre um universo enorme, porque ela toca na emoção, no afeto, que é um caminho também para o conhecimento, né? Então, uma beleza. Eu fico até sem palavras de ouvir. É realmente emocionante. Estava quase chorando aqui, ouvindo a música, né? Olha, parabéns, Renato, parabéns, Sabá, e parabéns, André, pela organização desse evento. Com música então, sempre, live sempre com música. Então, a gente vai aqui se despedir, a gente vai falar Nilceia Freire presente. Hoje a professora Nilceia Freire faria aniversário e a família dela publicizou, e foi uma pessoa que eu tive a honra de conviver minimamente, mas convivi com aquele carinho, aquela doçura de pessoa. Então, que a gente dê um grande abraço na professora Nilceia Freire, no astral, onde ela esteja, agradecendo a ela toda a política. Professor, quer falar alguma coisa? Boa lembrança, porque eu convivi com a Nilceia de perto. Nós éramos assessores do reitor Ivo Barbieri durante 4 anos. A gente trabalhava na mesma sala. Era uma pessoa admirável, maravilhosa, e foi uma muito boa lembrança nesse final da live fazer uma homenagem a ela. Então, professora Nilceia presente.
Edson Luiz, presente. Edson Luiz. Sérgio Arielle Ricardo, Franco, presente. Marielle Franco, presente. Franco, presente. E tantos outros. Tantos outros que caíram que o Brasil mata seus líderes. Mata seus líderes. Muitos. Toda semana eles matam alguém no campo, alguma indígena, alguma liderança negra, em algum lugar do Brasil. E o Brasil está subindo rápido no ranking de assassinato de jornalistas também. Então a gente tem que realmente ficar combativo e muito atento, né, professor? E sempre cantando, música, né, Sabá? Sempre cantando. E fazendo chaves maravilhosas. Isso, está trabalhando. Beijo, queridos. Foi um prazer. Beijo. Obrigada.